Olá, meus queridos alunos, voltando então ao assunto, a última parte então, que se remete aos Hebreus. É um assunto muito extenso, né? A prof vai por etapa, para que vocês não se percam e até eu mesma não me perca na explicação, porque é um assunto muito grande. Eu indico que vocês leiam também o livro didático que fica na página 15. Eu também preparei um mapa mental, tá aqui para vocês verem, olhem só. É bem extenso, né? Como vocês podem ver, é bem grande, ó. Isso que eu tentei fazer um resumo assim de cada tópico, né? Tem também aqui na parte de trás, ó, para a gente também poder dar uma bela lida, né? Para ver então como foi então essa estruturação, da onde surgiu esse povo, porque a gente tem que tentar entender, porque é um assunto que vocês vão estudar muito ainda, em outros momentos vocês ainda vão estudar, porque faz parte até hoje de conflitos religiosos no Oriente Médio, na Palestina, no Irã, então é muito presente ainda, muito vivo, mesmo no na nossa modernidade, né? No contemporâneo, que nós vivemos no contemporâneo, é muito ainda comentado e divulgado. Então, a gente precisa realmente entender como é que funcionou aquela época, como é que foi a fundação e como hoje continua ainda, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas vamos então, pois bem, vou usar o livro para que a gente não se perca e ficar mais fácil para vocês e também o meu mapazinho mental, tá certo? Bem, vamos começar então na página 15, que fala sobre a formação do povo hebraico, do povo hebreu, né? Aonde eles surgiram, de onde eles vieram. Bem, nós sabemos que os primeiros povos viviam na Mesopotâmia, né? Depois viveram no Egito, e foram se instalando ali, e a gente sabe que foi o berço das primeiras civilizações. E sabemos também que tinha outros povos ao redor, né, de outras cidades, estados, que também estavam ali à margem de alguns rios, sobrevivendo e formando então uns os seus clãs, outras as suas cidades, outras as suas tribos e assim por diante. E não é diferente do povo hebreu. O povo hebreu fazia parte do norte da Mesopotâmia. Então, o que acontecia? Eles criaram ali naquele norte da Mesopotâmia, criou-se esses povos, eles eram povos nômades, né? Nômade, que quer dizer? Que eles não ficam em um lugar só. Então, eles se criaram ali e eram criados, formados clãs. E através desses clãs, eles tinham líderes, e esses líderes, então, eram chamados de patriarcas. Esses patriarcas, eles eram líderes que cuidavam da organização social desses clãs, né? Então, vivemos então a primeira era, que chama a Era Patriarca. Depois, lá bem para frente, a gente vai ver a segunda era, que no caso é a Era dos Juízes. E a última era, então, que é mencionada, que é a Era dos Cismas. Essas depois a gente vai ver mais seguidamente. O importante é que vocês sabem que esse povo se originou, saiu ali do norte da Mesopotâmia, e a intenção deles, então, era ir para uma terra que eles pudessem se formar e ter a terra própria deles. Mas por que então não ficaram na Mesopotâmia? Porque ela já tinha ali uma sociedade formada e eles queriam também ter seu espaço, ter a sua terra, formar a sua tribo, deixar o seu nome na história. E por esse fato, então, um desses patriarcas, chamado Abraão, ele recebeu uma mensagem divina. Nas escrituras falam, né? Os registros comentam que ele recebeu uma mensagem divina e que Deus então teria falado com ele para que ele pegasse a sua família e fosse então para uma terra que fosse produtiva, uma terra prometida, assim como mencionam os livros, né? Então ele obedeceu esse chamado, ele subentendeu religiosamente que ele estava então ouvindo a voz de um Deus. A partir desse momento, então, ele se torna, com essa migração, esse chamado, essa conversa intimamente com Deus, ele se torna monoteísta, os hebreus deixam de então, inicialmente lá na Mesopotâmia, eram politeístas. Com esse acontecimento, eles passam a ser monoteístas, a crer em um Deus só e recebem essa promessa, então, da tal terra prometida. E ele realmente sai em busca, pega a sua tribo, né, o seu povo, e sai em busca, então, dessa terra.
onde ele então mostra que a terra prometida seria Canaã. E Canaã é uma terra palestina. Então eles teriam que ir para a Palestina para tomar posse então dessa terra. Só que, claro, essa terra não estava vazia, né? As escrituras falam que essas terras já eram habitadas. E as tribos que existiam lá eram os filisteus, os cananeus, os amorreus, e dentre outros nomes também, que também, como estava lá na Mesopotâmia, também estava lá. Ah, prof, mas por que então não ficar na Mesopotâmia se também tinha tribos? Qual é a vantagem de ir para outro lugar e lá também tem gente ter que brigar por aquele espaço? Porque ele subentendeu que, sendo uma mensagem de algo divino, era o certo a fazer, era o que deveria ser feito. Que quando veio a mensagem para Abraão, ele não falou que ele deveria ficar na Mesopotâmia e tomar o reino da Mesopotâmia e ser um reino grande, um reino vasto. Ele entendeu e recebeu a mensagem que ele tinha que então ir lá para a Palestina, tomar a sua terra Canaã. Bem, meus queridos, como eu falei, o assunto é grande, a gente vai precisar fazer mais vídeos, então fique ligado na aula número 2 sobre os hebreus, ok? Voltamos já já.